Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui são as não conformidades em relatórios oficiais do Ministério da Agricultura. Na nossa conversa aí sobre maturidade dos profissionais, eu diria que esse assunto já se encontra na maturidade intermediária, né? Os primeiros passos para a maturidade intermediária. Seja você parte da equipe do controle da qualidade que está assumindo novas obrigações frente ao Ministério da Agricultura, seja você um responsável técnico de estabelecimento, é importante que você conheça esses pontos, tudo bem? A primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente são os requisitos da norma interna 1 de 2017. Essa norma ela é destinada à equipe da fiscalização do Ministério da Agricultura, mas é interessante para que nós saibamos quais são as áreas de inspeção do Ministério, né? Quais são os elementos de inspeção que os fiscais utilizarão durante as supervisões e auditorias. O primeiro elemento de inspeção é a manutenção. Então, para nós, como é que nós vamos controlar isso? Por meio dos programas de autocontrole. Nós vamos seguir com um exemplo aqui na manutenção para ficar bem fácil de entender, tudo bem? Então, vou colocar aqui no meu exemplo que o fiscal, durante a auditoria in loco, a auditoria no local, encontrou uma poça de água. Então, ele encontrou vestígios, evidências de águas residuais. Então, ele vai preencher aqui que foi evidenciada águas residuais e no setor tal. Então, ele vai descrever, inclusive, o setor. A não conformidade, sim, né? Há uma não conformidade presente, e isso é ruim. A compatibilidade com o registro em loco da empresa, ou seja, para piorar um pouquinho a situação, você tem o registro disso? Porque, de repente, se você tiver o registro, a situação pode ser ali amenizada, já que você estaria controlando aquela situação. Então, no nosso exemplo, não há compatibilidade, ou seja, eu estou falando no meu documento que está tudo bonitinho, mas na prática não é bem assim, não é? Então, o fiscal ou a fiscal vai preencher aqui embaixo também a parte detalhada dessa situação não conforme apresentada, ok? O relatório vai seguir por todos os outros elementos de inspeção e depois nós teremos em anexo um outro relatório, que é o relatório de verificação por meio da parte documental, ou seja, os nossos programas de autocontrole e os nossos registros aí de monitoramentos internos. Lembra que lá em cima ele disse que não havia compatibilidade, então provavelmente você vai tomar uma outra não conformidade aqui no elemento de documental de manutenção, ok? Mais uma vez, ele vai colocar um X aqui e aqui embaixo ele vai detalhar essa situação. Se for algo simples, né, que não justifique uma intervenção, você vai simplesmente gerar um plano de ação e responder isso para a fiscalização. Se for algo grave que vai gerar uma intervenção, aí é assunto para uma outra conversa bem mais pesada, tá bom? Então, aqui no próprio documento da norma interna 1, ele apresenta o modelo de plano de ação que nós temos que utilizar. Nessa primeira linha, esta data aqui, na verdade, é a data da auditoria, a data da fiscalização, e não a data que você está entregando esse documento para o CIF. Normalmente, você tem 10 dias corridos a partir da data dessa fiscalização. Aqui nesta próxima linha vem o número do estabelecimento que está sendo auditado, o número do relatório barra o número do estabelecimento, e normalmente você tem aqui supervisão ou auditoria. Aqui embaixo você pode colocar aqui se é supervisão em loco ou se é documental e fazer em relatórios separados, ou a outra opção é colocar aqui nessa primeira linha supervisão
em loco. E quando você for preencher a parte documental, você faz a mesma coisa no primeiro item, supervisão documental, tá ok? E aí não vem essa informação aqui em cima. Vamos seguir o nosso exemplo? Nós falamos a respeito de água residual lá no elemento número 1. Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, na íntegra, tá bom? Do jeito que a fiscalização escreveu lá no relatório, você vai colocar, vai trazer para cá. Evidenciado acúmulo de água residual no recebimento de ovos, no setor de recebimento de ovos, né? Então, quais são as medidas corretivas que eu vou utilizar para resolver o problema ali de imediato? Ou seja, eu não quero água residual naquele local. O que eu vou fazer? Então, eu vou raspar o local com um rodo e vou isolá-lo para mantê-lo seco. Qual é o problema da água residual, pessoal? É a transferência aí, né? A contaminação cruzada de um lugar para o outro, que normalmente acontece com águas residuais. Eu estou com o fiscal no meu estabelecimento. Eu tenho uma poça de água. O fiscal posiciona isso? Eu não vou resolver de imediato? Vou pedir um prazo para resolver isso? Não faz sentido. Então, é algo muito simples de se resolver. Ana, mas um vazamento não é simples, mas eu não estou falando do vazamento, eu estou falando simplesmente daquela poça de água que aconteceu ali. Então, o meu prazo tem que ser, inclusive, e de preferência de imediato, para ele ver que eu tomei a ação rapidamente para a resolução do problema. A próxima situação que eu vou pensar é na medida corretiva que eu preciso tomar. O que é medida corretiva? Medida corretiva são as ações que eu tomarei para que aquele problema não volte a acontecer. Entende? Da onde vem essa água? Qual equipamento ou infraestrutura que está vazando, que está gerando essa água residual? Ou não, é uma área úmida realmente, mas que tem ali um desnível que empoça, ou uma trinca que está empoçando a água, é necessário aí fazer uma análise de causa, tá ok? No nosso exemplo, nós vamos falar que uma torneira próxima ao local estava com um vazamento e era algo muito simples de resolver. Então, eu estou colocando aqui, vou colocar aqui uma torneira próxima ao setor de recebimento estava com vazamento, foi providenciado reparo. Não vou colocar que foi imediato, porque na verdade ele foi feito no dia seguinte. Então, foi providenciado o reparo, ok? Resolvi o problema da água? Resolvi. Vai voltar a acontecer? Aqui isso não garante que não volte a acontecer. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso avaliar meu programa de autocontrole de manutenção, preciso aqui avaliar os meus registros de monitoramento, por que não pegar aquele problema antes? Se eu tenho um monitoramento diário, né, pré-operacional, operacional, por que eu não vi o vazamento daquela torneira? Então, eu preciso tomar ações mais pesadas, ações que eu vou tratar como, né, efetivamente ações preventivas. Aqui, pessoal, se eu for pensar muito bem, né, até essa questão da torneira aqui, talvez eu nem trouxesse ela como preventiva. Eu posso trazê-la como corretiva ainda, porque eu só estou resolvendo a origem da água, do problema da água. E aí eu vou trazer a situação da preventiva aqui para cima. Tá? Então, a preventiva efetivamente será a revisão do meu programa de autocontrole e dos meus monitoramentos. Se não houver, desculpe, e se não houver, aqui eu vou incluir a inspeção desses vazamentos, tá bom? Posso, inclusive, registrar que eu vou treinar a equipe de monitoramento
diário. Tá bom? Porque às vezes eu tenho o item, mas o monitoramento não estava sendo feito nos mínimos detalhes. E aí, vou tratar na mesma data que eu vou liberar a revisão acima. Tudo bem? Na sequência aqui, nós temos, então, um campo de assinatura do responsável pelo estabelecimento, e aí eu declaro que cargo é, né? Ele é o responsável efetivamente, né, o dono do estabelecimento que está assinando, ou é o responsável técnico que está assinando, então tem que ficar claro aí, de preferência, com assinatura e carimbo para identificar a pessoa que assinou. E aqui, logo abaixo, nós temos um campo da assinatura dos responsáveis do Ministério da Agricultura, né, do Serviço de Inspeção Federal, que normalmente eles vão assinar aqui quando protocolarem o recebimento desse documento no Ministério, ok? Se for uma questão simples, não tenho nada mais a declarar, você pode entregar apenas o plano de ação. Por outro lado, se você tem uma situação aqui que você vai apresentar já algumas evidências, ou você quer fazer uma declaração mais formal, ou você quer que o protocolo, quer fazer um controle de ofícios para fazer essas entregas, então você providencia um ofício. Aqui nós temos um modelo super simples, apenas com a destinação que você vai pegar no próprio documento que você está respondendo, o nome do fiscal que vai receber, a referência desse número de documento e o texto aqui sempre apresentando a empresa, o endereço, né, o número do CIF dela. Se você quiser, por exemplo, entrar em detalhes aqui por meio do seu representante e colocar os dados desse representante também, entra com do que se trata, por que você está respondendo isso, e se você tiver anexos para apresentar, você vai fazer a lista aqui desses anexos que precisam ser analisados. Tudo bem? Mais uma vez, carimbo, assinatura, identificando aí o responsável pela entrega do documento. Tá ok? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação seja útil. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo em breve.